Um brinde ao novo começo, disse ele, erguendo a taça, mas o olhar do milionário deixava claro que não era só uma bebida, era uma promessa silenciosa. A chuva de verão paulistana batia contra as janelas do Cobertura no Itaim Bibi, criando um ritmo hipnotizante que ecoava pelo amplo living. Marina Cavalcante ajustou o vestido preto que havia escolhido cuidadosamente para aquela noite, observando através do vidro as luzes da cidade que nunca dormia. 3 anos haviam se passado desde que deixara sua pequena cidade natal no interior de Minas Gerais, e ainda sentia um frio na barriga sempre que precisava comparecer a eventos da alta sociedade paulistana. "Você está linda", disse uma voz familiar atrás dela. Marina se virou para encontrar Rafael Montenegro, seu chefe e proprietário da Montenegro Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Aos 35 anos, Rafael carregava um porte que comandava respeito em qualquer ambiente, mas naquele momento, vestindo um terno azul marinho impecável, parecia especialmente imponente. "Obrigada, Sr. Montenegro", respondeu Marina, mantendo a formalidade que sempre existira entre eles, mesmo após 3 anos, trabalhando como sua assistente executiva principal. "Os convidados já estão chegando?" Rafael assentiu, caminhando até a bancada de mármore onde garrafas de champanhe Dom Perignon aguardavam ser servidas. "Os principais investidores do projeto Novo Horizonte estarão aqui em breve. Essa noite é crucial para o futuro da empresa, Marina. Se conseguirmos fechar esse negócio, serão mais de 2 bilhões em investimentos para os próximos 5 anos. Marina conhecia cada detalhe do projeto. Havia passado meses organizando apresentações, revisando contratos e coordenando reuniões para aquele momento. O Novo Horizonte seria um complexo residencial e comercial revolucionário na zona sul de São Paulo, prometendo transformar completamente a região. Para Rafael representava não apenas lucro, mas a consolidação de seu império empresarial. "Tudo está preparado como o senhor solicitou", disse Marina, consultando discretamente seu tablet. "O chefe chegou há 2 horas. A apresentação está carregada no sistema e confirmei presença de todos os investidores principais." Rafael a observou por um momento, algo diferente brilhando em seus olhos escuros. Durante 3 anos, Marina fora sua funcionária mais eficiente, sempre antecipando suas necessidades, organizando sua vida caótica, sendo sua âncora em meio ao turbilhão dos negócios. Mas naquela noite, sob a luz suave do apartamento, ela parecia diferente. Mais mulher do que a profissional competente que conhecia. "Marina", disse ele, sua voz ganhando um tom mais baixo, mais íntimo. "Há algo que preciso dizer antes que os outros cheguem." O coração da jovem acelerou. Nos últimos meses, havia notado mudanças sutis na forma como Rafael a tratava. Olhares que duravam alguns segundos a mais, conversas que se estendiam além do necessário, uma proximidade física que antes não existia. Mas Rafael Montenegro era conhecido por ser um homem de negócios implacável, que mantinha sua vida pessoal completamente separada do trabalho. "O que seria, senhor? Primeiro, pode parar de me chamar de senhor? Somos praticamente da mesma idade", disse ele, esboçando um sorriso que raramente mostrava no ambiente corporativo. "E segundo, quero que saiba que essa noite não é apenas sobre negócios para mim." Antes que Marina pudesse responder, a campainha ecoou pelo apartamento. Os primeiros convidados haviam chegado. Rafael suspirou, claramente frustrado pela interrupção, mas recompôs sua máscara empresarial. "Depois conversamos", murmurou ele, passando por Marina para atender a porta. O perfume masculino que usava, uma mistura de madeira e especiarias, permaneceu no ar, fazendo com que ela fechasse os olhos por um momento. A noite estava apenas começando, mas Marina já sentia que nada seria igual após aquelas palavras. 3 anos de profissionalismo impecável pareciam estar prestes a ruir, e pela primeira vez ela não sabia se estava preparada para as consequências. O apartamento rapidamente se encheu com o burburinho de conversas em múltiplos idiomas. Empresários japoneses, investidores europeus e magnatas brasileiros circulavam pelo ambiente sofisticado, todos unidos pelo interesse comum no projeto Novo Horizonte. Marina transitava entre os grupos com elegância natural, garantindo que cada copo permanecesse cheio
e que todas as necessidades fossem atendidas. Essa é a famosa Marina Cavalcante, ouviu sussurrarem dois investidores próximos ao bar. Dizem que ela é o cérebro por trás de muitas das decisões da Montenegro. Rafael Montenegro pode ser brilhante, mas ela que faz a máquina funcionar. Marina fingiu não escutar, concentrando-se em verificar os últimos detalhes da apresentação que aconteceria em breve. Estava acostumada com os comentários, alguns admirativos, outros especulativos, sobre a natureza de sua relação com Rafael. Em um ambiente dominado por homens poderosos, ser uma mulher jovem e competente sempre gerava teorias. Marina, a voz de Rafael soou próxima ao seu ouvido, fazendo-a se sobressaltar. Preciso que apresente os números de viabilidade para o Dr. Nakamura. Ele está interessado, mas quer detalhes específicos sobre o retorno de investimento. Ela se virou, encontrando-se muito próxima dele. Rafael não se afastou imediatamente, seus olhos percorrendo brevemente o rosto dela antes de retomar a postura profissional. Claro, vou buscar os relatórios, respondeu Marina, tentando ignorar o calor que sentia nas bochechas. Enquanto se dirigia ao escritório anexo para pegar os documentos, notou que Beatriz Fontana, uma empresária conhecida por sua beleza e por colecionar relacionamentos com homens influentes, havia se aproximado de Rafael. Marina a conhecia de vista, sempre presente em eventos sociais, sempre estrategicamente posicionada perto dos homens mais poderosos da cidade. Rafael, querido, disse Beatriz, tocando levemente o braço dele. Que festa maravilhosa! Você sempre soube como impressionar. Marina observou discretamente enquanto organizava os papéis. Rafael mantinha sua cordialidade característica, mas parecia ligeiramente desconfortável com a proximidade de Beatriz. Quando a empresária se aproximou ainda mais, sussurrando algo em seu ouvido, ele deu um passo para trás, educado, mas firme. Beatriz, você conhece minha assistente, Marina Cavalcante? Disse Rafael, chamando Marina de volta para junto deles. Ela é a verdadeira responsável pelo sucesso desta noite. O olhar que Beatriz dirigiu a Marina foi avaliativo e frio. Claro, já nos conhecemos. Marina, não é mesmo? Você faz um trabalho impecável para Rafael. A ênfase na palavra impecável carregava uma insinuação que Marina preferiu ignorar. Obrigada, senhora Fontana. Se me permitirem, preciso entregar estes relatórios ao Dr. Nakamura. Conforme a noite avançava, Rafael conduziu a apresentação principal com maestria. Utilizando um telão de última geração, mostrou as plantas arquitetônicas, as projeções financeiras e os benefícios sociais do projeto Novo Horizonte. Marina observava orgulhosa. Ela havia colaborado em cada slide, em cada número apresentado. E agora, disse Rafael erguendo uma taça de champanhe, um brinde ao novo começo que o projeto Novo Horizonte representa para todos nós. Os convidados levantaram suas taças, mas Marina notou que o olhar de Rafael estava fixo nela quando pronunciou as palavras. Não era apenas sobre o projeto. Havia algo mais profundo, mais pessoal naquelas palavras. Algo que fazia seu coração acelerar e ao mesmo tempo a aterrorizava. Após os investidores confirmarem interesse e começarem a discutir os termos contratuais, Rafael se aproximou novamente de Marina. Pode ficar mais um pouco depois que os convidados forem embora? Perguntou ele, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Há algo importante que preciso conversar com você. Algo que não tem nada a ver com negócios. Marina assentiu, sentindo que estava à beira de um precipício. A noite havia sido um sucesso empresarial absoluto, mas pressentia que as verdadeiras revelações ainda estavam por vir. Às 2 da madrugada, o último convidado finalmente se despediu. O apartamento, antes cheio de vida e conversas animadas, agora respirava um silêncio quase palpável. Marina recolhia discretamente as taças vazias e reorganizava os móveis, uma tentativa de controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Rafael havia se retirado para o escritório logo após a saída dos investidores, alegando precisar enviar alguns e-mails urgentes, mas ela sabia que ele estava apenas ganhando tempo. Deixe isso para amanhã, disse Rafael, aparecendo na sala principal. Havia trocado o terno formal por uma camisa social branca, com as mangas arregaçadas e calça social escura. Sem a gravata, parecia mais jovem, menos intimidador.
A equipe de limpeza vem pela manhã. Marina colocou a última taça na bancada e se virou para ele. Foi uma noite incrível, Rafael. Os números do Dr. Nakamura foram muito promissores. Acho que conseguimos... Marina, ele a interrompeu suavemente, caminhando até ela. Não quero falar sobre negócios agora. O coração dela disparou. Durante 3 anos, haviam mantido uma relação estritamente profissional, pontuada por um respeito mútuo genuíno e uma eficiência que impressionava a todos no escritório. Mas, nos últimos meses, pequenos momentos haviam se acumulado. Suas mãos se tocando ao passarem documentos, olhares que duravam mais que o necessário, conversas que se estendiam além do horário comercial. Então, sobre o que você quer conversar? Perguntou Marina, tentando manter a voz firme. Rafael parou a poucos metros dela, passando as mãos pelo cabelo escuro em um gesto que Marina reconhecia como sinal de nervosismo, algo raro nele. Sobre nós, disse ele finalmente. Sobre o que está acontecendo entre nós há meses. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Rafael, Deixe-me falar primeiro, por favor. Ele se aproximou mais um passo. Eu sei que sou seu chefe. Sei que isso complica tudo. Mas não consigo mais fingir que você é apenas minha assistente. A chuva havia parado, mas as gotas ainda escorriam pelas janelas do chão ao teto, criando sombras dançantes na sala iluminada apenas pelas luzes da cidade. Marina sentia-se dividida entre a profissional cautelosa, que sempre fora, e a mulher que havia guardado seus sentimentos por tanto tempo. Você não imagina como é difícil manter a compostura quando você está por perto, continuou Rafael, sua voz ganhando uma intensidade que ela nunca ouvira antes. Durante as reuniões, quando você apresenta suas ideias com aquela paixão nos olhos, quando você fica trabalhando até tarde e eu invento desculpas para ficar também, quando você sorri daquele jeito particular que aparece apenas quando conseguimos fechar um negócio difícil. Marina sentia as pernas tremerem. Rafael, você não pode dizer essas coisas. Somos colegas de trabalho, Somos muito mais que isso e você sabe. Ele deu mais um passo, agora próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. Você é a única pessoa em quem confio completamente. A única que entende minha visão, que complementa meus pensamentos antes mesmo que eu os termine. A única que quê? A voz de Marina saiu como um sussurro. A única por quem eu me apaixonei. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina fechou os olhos, tentando processar o que acabara de ouvir. Quando os abriu novamente, Rafael estava ainda mais próximo, seus olhos escuros intensos e vulneráveis. Eu sei que pode parecer loucura, disse ele. Sei que você pode pensar que sou apenas mais um chefe que se aproveitaria da situação. Mas o que sinto por você, isso começou muito antes de eu entender o que estava acontecendo. Rafael, Marina murmurou, sua resistência começando a se desfazer. Você não entende. Eu não sou como Beatriz Fontana ou as outras mulheres do seu círculo social. Eu venho do interior de Minas. Minha família não tem dinheiro, Você acha que isso importa para mim? Ele ergueu a mão, quase tocando o rosto dela, mas parando no último momento. Marina, você é a mulher mais impressionante que já conheci. Sua inteligência, sua determinação, a forma como você conquistou seu espaço neste mundo sem perder sua essência, você é extraordinária. Marina sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Durante anos, havia se esforçado para ser reconhecida profissionalmente, para provar seu valor em um ambiente dominado por homens poderosos. Nunca imaginara que Rafael a via dessa forma. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ela finalmente, sua voz trêmula. Isso muda tudo, Rafael. Nossa parceria profissional, o projeto, a empresa. Eu sei, ele respondeu, finalmente baixando a mão. E não vou pressioná-la. Mas precisava que soubesse. Precisava ser honesto sobre o que sinto. Marina assentiu, pegando sua bolsa. Eu preciso ir. Claro, vou pedir para o motorista levá-la. Não, obrigada. Vou chamar um Uber. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de abri-la. Rafael? Sim? Obrigada por ser honesto comigo. E com isso, ela saiu, deixando Rafael sozinho com o eco de suas palavras e o perfume sutil que permaneceu no ar. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre, mas Marina já estava acordada há horas.
Havia passado a madrugada olhando para o teto de seu apartamento na Vila Madalena, repensando cada palavra, cada olhar, cada momento dos últimos meses. A conversa com Rafael havia removido um véu que ela nem percebera estar usando, revelando sentimentos que havia cuidadosamente enterrado sob camadas de profissionalismo. Seu pequeno apartamento de 2 quartos contrastava drasticamente com o luxo da cobertura de Rafael, mas era seu refúgio. Decorado com móveis simples mas aconchegantes, fotos da família em Minas e plantas que ela cuidava com carinho, representava a independência pela qual tanto lutara. Enquanto preparava café, um ritual matinal que a acalmava, Marina relembrou sua jornada até ali. Formada em administração pela UFMG, havia chegado a São Paulo com uma mala de roupas, R$ 1.000 na conta e um sonho de construir uma carreira sólida. O primeiro emprego fora como recepcionista em uma empresa de contabilidade. Depois, assistente administrativa em uma construtora menor. Quando a vaga de assistente executiva na Montenegro Incorporações apareceu, ela havia se preparado por semanas para a entrevista. Lembrava-se claramente do primeiro encontro com Rafael. Ele havia sido direto, exigente, mas justo. Fizera perguntas técnicas que testaram não apenas seus conhecimentos, mas sua capacidade de raciocínio. No final dissera: "Preciso de alguém que pense por si só, não apenas execute ordens. Você acha que consegue fazer isso?" E ela conseguira. Mais do que isso, havia se tornado indispensável. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua melhor amiga e colega de apartamento, Carla, que trabalhava como jornalista e estava viajando a trabalho. "Oi, amiga, como foi a festa ontem? Conseguiu usar aquele vestido preto que compramos?" Marina suspirou. "Foi complicado, Carla." "Complicado como? Os investidores não gostaram da apresentação?" "Não. Os negócios foram ótimos." "É outra coisa." Marina hesitou antes de continuar. "O Rafael se declarou para mim." Silêncio do outro lado da linha, seguido por um grito abafado. "Marina Cavalcante, você está me dizendo que o milionário mais cobiçado de São Paulo finalmente admitiu que está apaixonado por você?" "Carla, não é bem assim." "Não é assim nada. Qualquer pessoa com olhos consegue ver a tensão entre vocês dois. Lembra da festa de fim de ano da empresa? O homem mal conseguia desviar o olhar de você." Marina caminhou até a janela do seu quarto, observando o movimento matinal da cidade que já despertava. "Mas e se não der certo? E se for apenas uma paixão passageira para ele? Eu perderia meu emprego, minha estabilidade, tudo que construí aqui." "E se der certo?" rebateu Carla. "Marina, você passou 3 anos construindo a carreira perfeita, mas quando foi a última vez que se permitiu ser feliz? Quando foi a última vez que se apaixonou de verdade?" A pergunta de Carla ecoou na mente de Marina enquanto ela se arrumava para o trabalho. Escolheu um conjunto social azul marinho, prendeu os cabelos em um coque impecável e aplicou uma maquiagem discreta. Precisava estar no controle, precisava manter a profissionalidade enquanto organizava seus pensamentos. O escritório da Montenegro Incorporações ocupava 3 andares de um prédio comercial na Faria Lima. Marina chegou antes do habitual, às 7h30, esperando ter algumas horas para se preparar antes de enfrentar Rafael. Mas ao sair do elevador no 23º andar, encontrou a secretária já em sua mesa. "Bom dia, Marina. O Sr. Montenegro chegou há 1 hora e pediu para avisá-la assim que você chegasse. Ele está no escritório dele." O estômago de Marina se contraiu. "Obrigada, Fernanda. Vou falar com ele em alguns minutos." Marina caminhou até sua mesa. Verificou os e-mails e organizou a agenda do dia, tentando ganhar tempo. Através das paredes de vidro, podia ver Rafael em seu escritório, já ao telefone, provavelmente conversando com investidores internacionais. Ele parecia ter dormido tão pouco quanto ela. Às 8 em ponto, Marina bateu na porta do escritório de Rafael. "Entre", disse ele, encerrando a ligação. "Bom dia, Marina." "Bom dia, Rafael." Ela manteve o tom profissional, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pasta com os documentos do dia. "Como você está?" perguntou ele, levantando-se da cadeira. Vestia um terno cinza escuro que realçava seus olhos, e havia uma preocupação genuína em sua expressão. "Bem, obrigada." Trouxe os contratos revisados do projeto Novo Horizonte e a agenda de reuniões desta semana. Rafael assentiu.
mas não fez menção de pegar os documentos. Marina, sobre ontem à noite... Rafael, ela o interrompeu respirando fundo. Pensei muito sobre nossa conversa e preciso dizer algumas coisas. Ele a observou atentamente, esperando. O que você disse sobre seus sentimentos? Isso mexeu muito comigo, mais do que gostaria de admitir. Marina forçou-se a manter contato visual. Mas preciso saber, o que você espera de mim? O que espera que aconteça entre nós? Rafael caminhou até ela, parando próximo o suficiente para que ela sentisse sua presença, mas respeitando seu espaço pessoal. Espero que me dê uma chance, disse ele simplesmente. Uma chance de mostrar que isso não é capricho ou conveniência. Uma chance de conhecê-la além do ambiente de trabalho. Uma chance de descobrirmos juntos se o que sentimos pode se transformar em algo real. Marina fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma determinação que Rafael reconheceu imediatamente. Uma chance, repetiu ela, mas com condições. Rafael ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso, mas interessado. Condições. Marina respirou fundo, organizando os pensamentos que havia estruturado durante a madrugada insone. Primeira condição. No escritório, somos estritamente profissionais. Nada de olhares especiais, toques desnecessários ou qualquer coisa que possa comprometer minha reputação ou a de vocês. Concordo, disse Rafael imediatamente. Segunda condição, continuou Marina, sua voz ganhando firmeza. Se isso não der certo, seja qual for o motivo, você me garantirá uma carta de recomendação impecável e 3 meses de salário para que eu encontre uma nova posição sem pressão financeira. Rafael franziu o senho, claramente não gostando da perspectiva de perdê-la. Marina, é inegociável, Rafael. Você tem poder demais neste relacionamento. Você é meu chefe, é milionário, tem influência. Eu preciso saber que terei uma saída digna se necessário. Ele assentiu lentamente. Entendo e aceito. Qual é a terceira condição? Vamos devagar. Muito devagar. Marina cruzou os braços, numa postura defensiva que Rafael conhecia bem de negociações difíceis. Nada de jantar em restaurantes onde metade de São Paulo pode nos ver. Nada de presentes caros. Nada de tentativas de me transformar em algo que não sou. Eu não quereria transformá-la em nada além do que já é, disse Rafael, sua voz carregando uma sinceridade que fez o coração de Marina acelerar. E uma última coisa, acrescentou ela. Quero conhecer o Rafael pessoa, não o Rafael empresário. Se vamos tentar isso, preciso saber quem você é quando não está comandando um império. Rafael sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Isso pode ser mais complicado do que imagina. Já faz tanto tempo que uso a máscara empresarial que às vezes nem eu sei onde ela termina e onde eu começo. Então vamos descobrir juntos. Antes que pudessem continuar a conversa, a secretária bateu na porta. Senhor Montenegro, o Dr. Nakamura está na linha 2. Diz que é urgente sobre o projeto. Rafael olhou para Marina, que já retomara sua postura profissional. Atenda a ligação, disse ela. Depois conversamos sobre os detalhes dos contratos. O resto do dia transcorreu com normalidade surpreendente. Marina e Rafael mantiveram sua dinâmica profissional habitual, ela antecipando suas necessidades, ele confiando completamente em seu julgamento. Mas havia uma energia diferente no ar, uma corrente subterrânea de expectativa que ambos sentiam, mas se esforçavam para ignorar. Às 6 da tarde, quando o escritório estava quase vazio, Rafael apareceu na mesa de Marina. Tem planos para amanhã à noite? Marina ergueu o olhar do computador. Por quê? Gostaria de convidá-la para jantar. Nada extravagante, acrescentou rapidamente ao ver a expressão cautelosa dela. Conheço um pequeno restaurante italiano na Bela Vista. O dono é um italiano de verdade. A comida é caseira e não é o tipo de lugar onde encontraríamos, digamos, nossos colegas de trabalho. Marina hesitou. Era o primeiro passo real para além das palavras da noite anterior. Que horas? 8? Posso buscá-la em casa. Não, disse ela rapidamente. Prefiro encontrá-la lá. Rafael sorriu. Claro, vou mandar o endereço por mensagem. Após ele sair, Marina ficou sozinha com seus pensamentos. Estava realmente fazendo isso? Estava realmente dando uma chance para um relacionamento que poderia mudar sua vida completamente?
Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Tratoria da Nona, Rua 13 de Maio, 578. E Marina. Obrigado por aceitar. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma mistura de nervosismo e excitação que não sentia há anos. Escolheu as roupas para o trabalho com cuidado extra, optando por um vestido midi azul marinho que a fazia se sentir confiante sem ser provocante. No escritório, ela e Rafael mantiveram a fachada profissional perfeitamente. Houve momentos, quando suas mãos se tocaram ao passar um documento, quando ele se inclinou sobre sua mesa para verificar algo na tela do computador, em que a tensão era quase palpável. Mas ambos se comportaram exemplarmente. Durante o almoço, Marina decidiu sair do escritório. Precisava de ar fresco e perspectiva. Caminhou até um pequeno parque próximo e ligou para sua mãe em Diamantina. Marina, minha filha, que surpresa boa, disse Dona Carmen, sua voz carregando o sotaque mineiro que Marina às vezes sentia falta. Oi, mãe. Como estão as coisas por aí? Conversaram sobre a família, sobre a pequena escola onde sua mãe trabalhava como diretora, sobre seu irmão mais novo que estava terminando o ensino médio. Marina se deliciou com a normalidade daquela conversa, com a simplicidade dos problemas de sua cidade natal. E você, filha? Como está o trabalho? Você parece diferente. Marina sorriu. Sua mãe sempre conseguia captar nuances em sua voz, mesmo por telefone. Estou bem, mãe. Só algumas mudanças acontecendo. Mudanças boas ou ruins? Ainda não sei, admitiu Marina. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. Quando a senhora conheceu papai, como soube que ele era a pessoa certa? Como soube que valia a pena arriscar? Dona Carmen riu suavemente. Minha filha, seu pai era um rapaz sem um centavo no bolso quando nos conhecemos. Eu era professora, ele era operário. Meus pais acharam que eu estava louca. E o que a fez ter certeza? A forma como ele me olhava, disse Dona Carmen sem hesitar. Não era apenas desejo ou paixão. Era como se ele visse algo em mim que eu nem sabia que existia. E mais importante, ele me fazia querer ser a melhor versão de mim mesma, sem tentar me mudar. Marina sentiu um aperto no peito. E se não tivesse dado certo? Então eu teria aprendido algo sobre mim mesma e sobre o amor. Filha, às vezes vale mais a pena viver uma história de amor que pode não ter final feliz do que nunca viver história alguma. Após desligar, Marina ficou no parque por mais alguns minutos, processando as palavras da mãe. Às 7 da noite, estava em casa se arrumando para o jantar. Escolheu uma blusa de seda cor vinho e calça preta, maquiagem suave e cabelos soltos. Queria parecer bonita, mas ainda ser ela mesma. A tratoria da Nona era exatamente como Rafael havia descrito. Um pequeno restaurante familiar, com mesas de madeira, luzes suaves e o aroma inconfundível de molho de tomate caseiro no ar. Rafael já estava lá quando ela chegou, vestindo uma camisa social branca e calça jeans escura. A primeira vez que o via sem terno em 3 anos. Você está linda, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Por um momento pareceu incerto se deveria beijar-lhe o rosto ou apenas apertar sua mão. Optou por um beijo no rosto casto e respeitoso. Obrigada, disse Marina sentando-se à mesa que ele havia escolhido num canto mais reservado. Este lugar é aconchegante. O Giuseppe, o dono, emigrou da Sicília há 40 anos. A esposa dele, Nona Ângela, cozinha como se estivesse alimentando a própria família. Como se tivesse sido convocado, um homem de cabelos grisalhos e sorriso caloroso apareceu à mesa. Rafael, meu amigo, e esta deve ser a Marina de quem você falou. Marina olhou surpresa para Rafael, que corou ligeiramente. Giuseppe, esta é Marina Cavalcanti. Marina, este é Giuseppe Rossi. Que prazer conhecê-la, senhorina. Rafael não parava de falar sobre você. Giuseppe, você precisa conhecer uma mulher especial, ele disse. Rafael pigarreou. Giuseppe, que tal nos recomendar algo especial do cardápio? O italiano riu, percebendo a situação. Claro, claro. Hoje a Nona fez ossobuco, que está uma maravilha. E para começar, que tal a burrata com tomates do quintal? Depois que Giuseppe se afastou, Marina olhou para Rafael com uma mistura de diversão e surpresa. Você falou sobre mim para ele? Venho aqui há 2 anos, admitiu Rafael. Giuseppe é um bom ouvinte.
E nos últimos meses Bem, você tem sido um assunto frequente nas minhas conversas comigo mesmo. Marina sorriu, sentindo parte de sua tensão se dissipar. 2 anos? Não sabia que você conhecia lugares assim. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, disse Rafael, seus olhos encontrando os dela. Assim como há muita coisa que eu não sei sobre você. Essa é a ideia, não é? Descobrir? E pela primeira vez em 3 anos, Marina olhou para Rafael Montenegro, não como seu chefe, não como um dos homens mais poderosos de São Paulo, mas simplesmente como um homem que estava claramente nervoso em um primeiro encontro. Então, disse ela pegando o cardápio, me conte sobre o Rafael que ninguém conhece. O ossobuco estava realmente excepcional, mas Marina mal conseguia se concentrar na comida. Rafael havia removido completamente sua máscara empresarial, revelando facetas que ela jamais imaginara. Descobriu que ele acordava às 5 da manhã todos os dias para correr na Marginal do Pinheiros, que lia pelo menos um livro por mês, preferencialmente biografias de empresários, e que havia passado 1 ano na Itália após se formar, trabalhando em uma pequena construtora familiar para aprender o negócio de baixo para cima. Meu pai queria que eu começasse direto na diretoria da empresa, contou Rafael, girando o vinho tinto no copo. Mas eu sabia que não seria respeitado se não entendesse cada aspecto do negócio. Então fui para Florença, trabalhei como operário, aprendi sobre materiais, sobre gestão de equipe, sobre como um projeto nasce desde a primeira pedra. E seus pais apoiaram essa decisão? Rafael riu amargamente. Meu pai achou que eu havia enlouquecido. Para que suar no sol quando você pode comandar do ar-condicionado? Ele dizia. Minha mãe ficou horrorizada com a possibilidade de eu não estar presente nas festas da alta sociedade durante 1 ano inteiro. Marina notou uma tristeza sutil em sua expressão. Você sente falta deles? Seus pais morreram quando você tinha quantos anos? 28. Acidente de carro voltando de uma festa em Campos do Jordão. Rafael ficou quieto por um momento. Às vezes me pergunto se eles estariam orgulhosos do que construí, se aprovariam minhas escolhas. Tenho certeza de que sim, disse Marina suavemente. Você transformou uma empresa familiar em um dos maiores grupos do país. Isso não se faz sem talento e determinação. Mas a que custo? Rafael a encarou diretamente. Marina, você me vê todos os dias. Quando foi a última vez que me viu relaxado? Quando foi a última vez que me viu sendo apenas eu? A pergunta a pegou de surpresa. Honestamente? Agora, neste momento. Rafael sorriu e Marina percebeu como aquele sorriso transformava completamente seu rosto. É estranho, não é? Em 3 anos de trabalho juntos, esta é a primeira vez que estamos conversando de verdade. Talvez porque seja a primeira vez que você não está preocupado em manter uma imagem, observou Marina. No escritório, você é o Rafael Montenegro, CEO. Aqui, você é apenas Rafael. E você? Qual é a Marina que você não mostra no escritório? Marina hesitou, mexendo com o guardanapo. A Marina que tem medo, admitiu finalmente. A Marina que às vezes liga para a mãe chorando porque este mundo é muito grande e intimidador. A Marina que ainda se sente como uma garota do interior, fingindo pertencer a São Paulo. Você sempre pareceu tão segura, tão no controle. Porque tinha que parecer, disse Marina. Uma mulher jovem vinda do interior, trabalhando com homens poderosos. Qualquer sinal de fraqueza seria usado contra mim. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você sabe o que mais me impressiona em você? Não é apenas sua competência ou inteligência, embora ambas sejam extraordinárias. É sua autenticidade. Em um mundo onde todo mundo está representando um papel, você consegue ser genuína. Marina sentiu o rosto esquentar. Rafael, desculpe, disse ele rapidamente. Não quero que pense que estou te bajulando. É refrescante estar com alguém que não quer nada de mim além de, bem, apenas eu. Giuseppe apareceu novamente trazendo 2 taças de limoncello. Cortesia da casa, disse com um piscadinha. Para selar uma noite especial. Após o italiano se afastar, Rafael ergueu sua taça. Um brinde, disse, ecoando as palavras da noite do evento. Mas desta vez, seu olhar estava fixo exclusivamente em Marina. A conhecer quem você realmente é. Marina ergueu sua taça, tocando-a levemente contra a dele. E a descobrir quem você é quando ninguém está olhando.
Beberam em silêncio, mas era um silêncio confortável, carregado de possibilidades. Marina sentia como se estivesse à beira de algo transformador, algo que mudaria não apenas sua relação com Rafael, mas sua própria percepção de si mesma. Posso confessar algo? Disse Rafael depois de um tempo. Claro. Durante 3 anos admirei sua profissionalidade, sua dedicação, sua inteligência, mas foi apenas nos últimos 6 meses que comecei a reparar em outras coisas. A forma como você torce o nariz quando está concentrada, como você sempre bebe o café exatamente às 10 da manhã, como você se ilumina quando falamos sobre projetos sociais. Marina o observava, fascinada por esta versão vulnerável do homem que comandava uma empresa bilionária. E quando você percebeu que sentia algo mais? Rafael pensou por um momento. Lembra do projeto da creche em Heliópolis? Quando você ficou até as 2 da madrugada refazendo os cálculos para reduzir os custos sem comprometer a qualidade? Marina assentiu. Havia sido um projeto pessoal de Rafael, construir uma creche para filhos de funcionários de uma de suas obras. Você estava tão apaixonada pela ideia, tão determinada a fazer dar certo. Quando você finalmente mostrou os números revisados, seus olhos brilhavam de uma forma que... Ele parou como se procurasse as palavras certas. Foi quando percebi que não estava apenas admirando uma funcionária excepcional, estava me apaixonando pela mulher. O coração de Marina acelerou. E isso te assustou? Aterrorizou, admitiu Rafael. Durante meses tentei convencer a mim mesmo de que era apenas, não sei, admiração profissional ou algo assim. Mas não conseguia parar de pensar em você. Não conseguia parar de imaginar como seria se... Se o quê? Rafael a olhou nos olhos, sua voz baixa e intensa. Se você me olhasse não como seu chefe, mas como um homem. Se pudéssemos ter conversas como esta. Se eu pudesse conhecer seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Marina sentiu algo mudando dentro dela, como se uma parede cuidadosamente construída estivesse começando a ruir. E agora que estamos tendo esta conversa? Perguntou ela suavemente. Agora, disse Rafael, estendendo a mão através da mesa e tocando levemente a dela. Espero que seja apenas o começo. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório com 15 minutos de atraso. Algo absolutamente inédito em 3 anos de trabalho. Havia passado a noite revirando na cama, relembrando cada momento do jantar, cada palavra trocada, cada olhar. Rafael a havia acompanhado até o ponto de táxi. Um gesto simples, mas que demonstrava uma consideração que ela não estava acostumada a receber. Bom dia, Marina, cumprimentou Fernanda, a secretária. O Sr. Montenegro pediu para avisá-la que a reunião com os arquitetos foi antecipada para 9h30. Marina olhou o relógio. Eram 9h15. Rapidamente organizou os documentos necessários e se dirigiu à sala de reuniões, onde encontrou Rafael já conversando com a equipe de arquitetura do projeto Novo Horizonte. Bom dia, Marina, disse ele quando ela entrou, sua voz mantendo o tom profissional habitual. Mas quando seus olhos se encontraram por um breve momento, ela viu um brilho sutil que não existia antes. Estávamos discutindo as modificações no layout do complexo comercial. A reunião transcorreu normalmente, mas Marina sentia-se hiperconsciente de cada movimento, cada palavra de Rafael. Quando ele se inclinou para mostrar algo no projeto, ela sentiu seu perfume discreto. Quando suas mãos se tocaram ao passarem documentos, um arrepio percorreu sua espinha. Excelente trabalho, pessoal, disse Rafael ao final da reunião. Marina, pode ficar alguns minutos? Gostaria de revisar alguns detalhes com você. Após os arquitetos saírem, Rafael fechou a porta da sala de reuniões, algo que nunca faziam durante o expediente. Como você está? Perguntou ele, sua voz imediatamente mais calorosa. Bem, respondeu Marina, mas sua voz traía o nervosismo. E você? Não consegui dormir direito, admitiu Rafael. Fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Rafael, talvez não devêssemos... Eu sei, ele a interrompeu. Eu sei que combinamos manter o profissional separado do pessoal, mas é mais difícil do que imaginei. Antes que Marina pudesse responder, alguém bateu na porta. Sr. Montenegro? Veio a voz de Fernanda. Desculpe incomodar, mas a senhora Beatriz Fontana está aqui. Diz que tem algo urgente para discutir sobre o projeto. Marina e Rafael se entreolharam.
Beatriz Fontana não era investidora no projeto Novo Horizonte. Peça para ela aguardar alguns minutos, disse Rafael. Já estou terminando aqui. Você deveria recebê-la, disse Marina, recompondo sua postura profissional. Vou terminar de organizar os contratos na minha mesa. Rafael assentiu, mas havia uma relutância em seus olhos. Jantamos novamente amanhã? Marina hesitou. 2 noites seguidas pareciam perigoso, mas a expressão esperançosa dele a derreteu. Sim, disse simplesmente. 10 minutos depois, Marina observava através das paredes de vidro Beatriz Fontana, gesticulando animadamente no escritório de Rafael. A empresária vestia um conjunto Chanel impecável e havia claramente se arrumado com cuidado especial para a visita. Marina tentou se concentrar nos contratos, mas não conseguia evitar lançar olhares ocasionais em direção ao escritório. Curiosa para saber sobre o que eles estão conversando, disse uma voz atrás dela. Marina se virou para encontrar Lucas Mendes, gerente financeiro da empresa e conhecido por seus comentários sarcásticos. Apenas trabalhando, Lucas, respondeu Marina friamente. Claro, disse Lucas, sentando-se na beirada de sua mesa sem ser convidado. Você sabe que a Beatriz Fontana tem fama de, como posso dizer, colecionar empresários bem-sucedidos, não sabe? Marina forçou-se a manter a expressão neutra. Não vejo como isso seja da minha conta. Ah, não. Lucas sorriu de forma que Marina não gostou. Interessante, porque ouvi dizer que vocês dois foram vistos jantando ontem à noite. O sangue de Marina gelou. Não sei onde você ouviu isso, mas... A esposa do Dr. Nakamura tem uma amiga que frequenta aquele restaurante italiano na Bela Vista. Pequeno mundo, não é? Marina sentia o coração disparar, mas manteve a voz calma. Se você tem alguma preocupação profissional para discutir, Lucas, sugiro que agende uma reunião apropriada. Lucas ergueu as mãos em gesto de rendição, mas seu sorriso permaneceu. Apenas sendo amigável, Marina. Apenas sendo amigável. Após ele sair, Marina ficou olhando para a tela do computador, sem ver nada. Em menos de 24 horas, alguém já os havia visto juntos. Em uma cidade como São Paulo, onde os círculos empresariais se interceptavam constantemente, era impossível manter qualquer coisa em segredo por muito tempo. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Carla. Como foi o encontro de ontem? Preciso de detalhes. Marina digitou rapidamente. Depois conversamos. Estou no trabalho. Outra mensagem chegou, desta vez de um número que ela não reconheceu imediatamente. Marina, aqui é Beatriz Fontana. Gostaria de conversar com você sobre um assunto delicado. Podemos almoçar hoje? Marina olhou para o celular com crescente alarme. Como Beatriz havia conseguido seu número pessoal? E por que queria almoçar com ela? Através do vidro, viu Beatriz saindo do escritório de Rafael. A empresária se dirigiu diretamente à mesa de Marina. Seu sorriso educado, mas seus olhos calculistas. Marina, querida, disse Beatriz, sua voz doce como mel. Que bom encontrá-la. Acabei de ter uma conversa muito interessante com Rafael sobre oportunidades futuras. Em que posso ajudá-la, senhora Fontana? Na verdade, gostaria de ajudar você, disse Beatriz, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Você recebeu minha mensagem? Acho que temos muito o que conversar. Marina sentia como se estivesse sendo avaliada por um predador. Estou bastante ocupada esta semana, mas talvez... Hoje 1 hora no restaurante do Hotel Copacabana, interrompeu Beatriz. Será rápido, prometo, e muito esclarecedor. Sem esperar resposta, Beatriz se afastou, seus saltos ecoando pelo piso de mármore do escritório. Marina ficou olhando para o telefone, onde a mensagem de Beatriz ainda brilhava na tela. Havia algo de ameaçador na forma como a empresária havia dito esclarecedor. 1 hora depois, contra seu melhor julgamento, Marina estava se dirigindo para o que pressentia ser uma conversa que mudaria tudo. O restaurante do Hotel Copacabana era um dos mais elegantes de São Paulo, frequentado pela elite empresarial e social da cidade. Marina chegou pontualmente a 1 hora, sentindo-se deslocada entre as mulheres de meia idade, impecavelmente vestidas, e os homens de negócios discutindo milhões como se fossem centavos. Beatriz já estava esperando em uma mesa estrategicamente posicionada, longe o suficiente para a privacidade, mas com visão clara de todo o salão. Vestia um conjunto Armani bege que realçava seu bronzeado perfeito
e joias discretas, mas claramente caras. Marina, que pontual, disse Beatriz, levantando-se para cumprimentá-la com 2 beijinhos no rosto. Você está linda. Esse blazer azul fica perfeito em você. Marina se sentou, desconfiada da cortesia excessiva. Obrigada por me convidar, senhora. Fontana, confesso que fiquei curiosa sobre o que gostaria de discutir. Beatriz, por favor, e peça algo para comer. O salmão aqui é excepcional. Beatriz fez sinal para o garçom. E vamos direto ao assunto que nos interessa. Rafael Montenegro. O nome caiu entre elas como uma pedra em água parada. Marina manteve a expressão neutra, mas seu estômago se contraiu. Não entendo. Querida, disse Beatriz, sua voz ganhando um tom maternal condescendente. São Paulo pode ser uma cidade grande, mas os círculos sociais são pequenos. E quando um homem como Rafael Montenegro sai para jantar com uma mulher em um restaurante romântico, as pessoas notam. Marina sentiu o rosto esquentar. Não vejo como isso seja da sua conta? Claro que não, mas é da minha. Beatriz se inclinou para a frente, seus olhos azuis fixos nos de Marina. Vou ser direta com você porque acredito que merece saber a verdade. Rafael e eu temos história. História. Mais de 1 ano. Discreta, claro. Ambos valorizamos nossa privacidade. Mas real. Beatriz mexeu no vinho branco que havia pedido. Rafael é um homem complexo, Marina. Brilhante nos negócios, mas, digamos, complicado nos relacionamentos. Marina sentia como se estivesse caminhando em terreno instável. Por que está me contando isso? Porque gosto de você, disse Beatriz, e por um momento pareceu sincera. Você é inteligente, trabalhadora, tem futuro brilhante pela frente, e não quero vê-la se machucando desnecessariamente. Machucando como? Beatriz suspirou dramaticamente. Querida, você acha que é a primeira assistente por quem Rafael se interessou? Você acha que é a primeira mulher que ele levou para jantar prometendo que era diferente desta vez? O mundo de Marina pareceu inclinar levemente. Não sei do que você está falando. Há 3 anos houve Fernanda Silva, assistente de marketing. Durou 2 meses. Antes dela, Camila Santos, analista financeira, 4 meses. Beatriz enumerava como se estivesse lendo uma lista de compras. O padrão é sempre o mesmo. Ele se apaixona pela competência, pela dedicação, pela diferença que elas representam em seu mundo. Faz promessas, fala sobre autenticidade, sobre como elas são especiais. Marina sentia náusea crescendo em seu estômago. Mesmo que isso fosse verdade. Mas é verdade, querida. E sabe como todas essas histórias terminam? Com generosas indenizações, excelentes cartas de recomendação e mulheres partidas tentando reconstruir suas carreiras em outras empresas. Beatriz tocou levemente a mão de Marina. Rafael não é mau caráter, entenda. Ele apenas se entedia facilmente. E você? Qual é seu interesse nisso tudo? Beatriz sorriu, uma expressão que não chegava aos olhos. Rafael e eu entendemos um ao outro. Somos do mesmo mundo, temos os mesmos valores, as mesmas expectativas. Sabemos separar sentimento de negócio, prazer de compromisso. Está dizendo que... Estou dizendo que Rafael pode se divertir com suas funcionárias por alguns meses, mas sempre volta para o que conhece, para quem entende as regras do jogo. Beatriz bebeu um gole de vinho. Semana passada, quando nos encontramos para discutir um investimento conjunto, ele mencionou que estava explorando novas possibilidades, mas também deixou claro que nada mudou entre nós. Marina se levantou abruptamente, suas pernas tremendo. Preciso voltar ao escritório. Marina, wait. Beatriz também se levantou. Não estou dizendo isso para ser cruel. Estou tentando protegê-la. Você tem muito talento para desperdiçar sua carreira em uma fantasia romântica. Obrigada pelo conselho, disse Marina, sua voz gelada. Mas posso cuidar de mim mesma. Tenho certeza de que pode. Apenas pense no que conversamos. E se decidir que quer sair dessa situação com dignidade, me ligue. Conheço várias empresas que adorariam ter alguém com seu talento. Marina saiu do restaurante, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Caminhou pelas ruas do centro sem direção, tentando processar o que havia ouvido. Seria verdade? Rafael realmente tinha um histórico de se envolver com funcionárias? Ela se lembrava vagamente de Fernanda Silva, uma moça bonita que havia trabalhado no marketing por pouco tempo. E Camila Santos. O nome soava familiar,
mas Marina não conseguia se lembrar claramente dela. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Como foi o almoço? Preciso conversar com você sobre algo quando voltar. Marina olhou para a mensagem, sentindo uma mistura de raiva, dúvida e algo que se aproximava perigosamente de medo. E se Beatriz estivesse certa? E se ela fosse apenas mais uma em uma longa linha de funcionárias que confundiram interesse profissional com sentimento genuíno? Mas então se lembrou da vulnerabilidade nos olhos de Rafael na noite anterior, da forma como ele havia falado sobre seus pais, sobre sua solidão. Seria possível fingir tamanha sinceridade? Marina respirou fundo, endireitou os ombros e decidiu que havia apenas uma forma de descobrir a verdade. Marina retornou ao escritório às 3 da tarde, com 2 horas de atraso, algo impensável em sua rotina habitual. Fernanda a olhou com preocupação. Marina, o Sr. Montenegro perguntou por você várias vezes. Ele está no escritório dele. Obrigada, Fernanda. Marina se dirigiu diretamente para o escritório de Rafael, batendo na porta sem sua cortesia habitual. Entre, disse Rafael, levantando o olhar de alguns documentos. Ao vê-la, seu rosto se iluminou. Marina, como foi o... Você está bem? Parece pálida. Precisamos conversar, disse Marina, fechando a porta atrás de si. Rafael percebeu imediatamente o tom sério. Claro. O que aconteceu? Marina cruzou os braços, uma postura defensiva que ele reconheceu. Conte-me sobre Fernanda Silva. A expressão de Rafael mudou instantaneamente. Fernanda? O que tem ela? Responda minha pergunta. Rafael se levantou lentamente, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Fernanda trabalhou aqui por alguns meses no departamento de marketing. Por que está perguntando sobre ela? E Camila Santos? Agora Rafael franziu o senho, preocupação genuína em seus olhos. Marina, o que está acontecendo? Onde foi que almoçou? Com Beatriz Fontana, disse Marina, observando atentamente sua reação. Rafael fechou os olhos por um momento e suspirou profundamente. É só isso que você tem a dizer? O que ela disse? Que eu sou apenas mais uma em uma longa linha de funcionárias com quem você se envolve, que sempre promete que é diferente, mas sempre volta para ela. Marina sentia sua voz tremendo, mas continuou. É verdade? Rafael caminhou até a janela, passando as mãos pelo cabelo, seu gesto característico quando estava nervoso. É verdade que eu tive relacionamentos com funcionárias antes, disse finalmente. Fernanda, sim. Camila, sim. 2 outras antes de você começar a trabalhar aqui. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Então ela estava certa. Não, disse Rafael, virando-se para encará-la. Ela estava meia certa. Sim, houve outras mulheres, mas não da forma que ela contou. Como assim? Rafael voltou para próximo de Marina, mas manteve distância respeitosa. Fernanda se demitiu porque queria se mudar para o Rio. Camila aceitou uma proposta melhor em uma multinacional. As outras 2, uma se casou e parou de trabalhar. Outra abriu sua própria empresa. Mas vocês se relacionaram. Sim, admitiu Rafael. Relacionamentos breves, sem futuro. Na época, eu pensava que era isso que eu queria. Algo casual, sem compromisso. E com Beatriz? Rafael hesitou e essa hesitação disse mais que palavras. Beatriz e eu temos uma relação complicada. Nos conhecemos há anos, nos movemos nos mesmos círculos. Às vezes, as coisas acontecem. Às vezes as coisas acontecem, repetiu Marina, sua voz carregada de sarcasmo. Que esclarecedor. Marina, olhe para mim, disse Rafael, dando um passo na direção dela. O que sinto por você não tem nada a ver com o que senti por qualquer uma delas. Você tem que acreditar em mim. Por que deveria? Marina sentia lágrimas se formando em seus olhos, mas se recusava a deixá-las cair. Por que deveria acreditar que sou diferente? Por que deveria arriscar minha carreira, minha estabilidade, minha paz de espírito por alguém que tem histórico de... De quê? De ser um idiota que não sabia o que queria até encontrar você? A intensidade em sua voz fez Marina parar. Rafael se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Você quer a verdade completa? Aqui está. Sim, eu tive relacionamentos superficiais. Sim, preferia mulheres que não complicassem minha vida. Sim, Beatriz e eu nos envolvemos esporadicamente ao longo dos anos. Ele respirou fundo. Mas você...
Você mudou tudo. Como? Porque com você eu não consigo ser superficial. Porque você me desafia, me questiona, me faz querer ser melhor. Porque pela primeira vez na vida, quando imagino o futuro, vejo alguém ao meu lado. Rafael estendeu a mão, quase tocando o rosto dela. Porque eu me apaixonei de verdade, Marina. E isso me aterroriza tanto quanto aterroriza você. Marina olhou nos olhos dele, procurando sinais de mentira, de manipulação, mas via apenas vulnerabilidade crua e algo que parecia muito com desespero. E Beatriz, o que ela representa agora? Passado, disse Rafael sem hesitar. Um passado que eu não orgulho, mas que me trouxe até aqui, até você. Marina se afastou, precisando de espaço para pensar. Preciso de tempo, Rafael. Preciso pensar sobre tudo isso. Quanto tempo? Não sei. Marina se dirigiu à porta. Mas enquanto eu decido, voltamos ao estritamente profissional. Nada de jantares, nada de conversas pessoais, apenas trabalho. Rafael assentiu, embora fosse claramente doloroso para ele. E o jantar de hoje? Cancelado. Marina saiu do escritório sentindo-se emocionalmente exausta. Tinha a sensação de estar em uma encruzilhada, onde cada caminho levava a consequências que ela não conseguia prever. No elevador, sozinha, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Os 5 dias seguintes foram os mais longos na carreira profissional de Marina. Ela e Rafael haviam retomado a dinâmica de trabalho anterior, mas havia uma tensão palpável no ar. Cada interação era medida, cada palavra cuidadosamente escolhida. Rafael mantinha-se rigorosamente profissional, mas Marina conseguia ver o esforço que isso custava a ele nos momentos em que pensava que ela não estava olhando. Os investidores japoneses chegam na segunda-feira, disse Rafael durante uma reunião com a equipe de desenvolvimento. Precisamos ter todos os documentos traduzidos e a apresentação técnica revisada. Marina tomava notas, evitando o contato visual prolongado. Já providenciei a tradução juramentada e marquei reunião com o departamento de engenharia para sexta-feira. Ótimo, respondeu Rafael, sua voz neutra. Mas por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os dela. E Marina viu algo que a fez desviar o olhar rapidamente. Após a reunião, Marina se refugiou no arquivo da empresa, organizando documentos que não precisavam ser organizados. Precisava de um lugar onde pudesse pensar sem ser observada. Foi lá que Fernanda a encontrou. Marina? Desculpe incomodar, mas tenho uma ligação para você na linha 3. É sua mãe. O coração de Marina acelerou. Sua mãe nunca ligava durante o horário de trabalho, a menos que fosse urgente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Não, filha, está tudo bem, disse Dona Carmen, mas Marina detectou uma preocupação em sua voz. É que recebi uma ligação estranha hoje. Ligação